Olá, seja bem-vindo ao retorno do canal Curso do Livro. Estávamos um pouco fora e retornamos agora com as gravações das videoaulas. Nessa aula nós vamos aprender sobre carregamento de XML com Ajax. Solicitar dados XML é muito semelhante a solicitar HTML. Foi o que nós fizemos na aula anterior. Mas o processamento dos dados retornados é mais complicado porque a XML deve ser convertida em HTML para ser exibida na página. No próximo slide, você vai poder ver o código para requisitar um arquivo XML. É quase idêntico ao código para requisitar o HTML mostrado na aula anterior. O que muda é a parte dentro da instrução condicional que processa a resposta, que são os itens 1 e 4 que a gente vai ver no próximo slide. Do 1 ao 4. O XML deve ser transformado em HTML. A estrutura do HTML para cada evento é mostrada abaixo. Primeiro, quando um servidor responde com XML, ele pode ser obtido usando a propriedade response XML do objeto XML HTTP request. Aqui, o XML retornado é armazenado em uma variável chamada response. 2. Segundo, em seguida, é feita a declaração de uma nova variável chamada events, que armazena todos os elementos event do documento XML. Não se preocupe que nós vamos ver esse exercício na prática. Terceiro, o arquivo XML é então processado usando os métodos DOM que você aprendeu lá no capítulo módulo 5. Se você tiver alguma dúvida, retorne lá no módulo que a gente fala de DOM, no capítulo módulo 5. Primeiro, o loop for percorre cada um dos elementos event, coletando os dados armazenados em seus elementos filhos e inserindo-os em novos elementos HTML. Cada um desses elementos HTML é então adicionado à página, que é esse elemento aqui que nós vamos criar no for. Cada loop do for vai criar esse elemento aqui. 4, ou quarto, dentro do loop for, você verá que a função getNodeValue é chamada várias vezes. Seu propósito é obter o conteúdo de cada um dos elementos XML. Ela recebe dois parâmetros: o objeto, que é um fragmento XML, e a tag, que é o nome da tag da qual você quer coletar a informação. A função procura a tag correspondente dentro do fragmento XML, usando o método do DOM, que é o getElementsByTagName. Depois, obtém o texto do primeiro elemento correspondente dentro daquele fragmento. No seguinte exercício que nós temos aqui no livro, carregando o XML com Ajax, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos declarar uma variável. Aqui a gente cria um objeto e armazena nessa variável, que é o XML HTTP request. Quando a resposta for carregada, no caso no onload, que é aqui, é o evento que dispara após a resposta do servidor. Lembra que a gente comentou no início desse módulo que o JavaScript, o Ajax, ele é assíncrono. Então ele não depende de todo o carregamento do browser, do servidor, para ele executar. Ele vai executando independente, tá? Ele vai executando por partes. Então a gente vai criar aqui esse onload, ele vai a verificação abaixo só funciona em um servidor não localmente. Por isso que a gente vai utilizar aqui o server live da Visual Studio Code, que é para a gente simular um servidor. Se o status do servidor for ok, ele entra nesse loop, nesse if. Então, esta parte ela é diferente porque estamos processando XML e não HTML. Então, ele captura o XML retornado do servidor, aqui ele captura.
localiza todos os elementos event dentro do XML, percorre com for todos os elementos event encontrados, declara variáveis locais, aqui as variáveis locais, cria um elemento div para agrupar o conteúdo de cada elemento, de cada evento. Depois, cria o elemento de imagem e define o caminho vindo do XML. Texto alternativo aqui opcional. Adiciona a imagem à div container. Cria o parágrafo com o local e a data do evento. Aí aqui ele vai criar as outras variáveis que a gente declarou. Adiciona o texto do local dentro da tag. Isso tudo que eu estou mostrando aqui é ele criando isso aqui, ó. Ele está criando o event, a imagem, o texto alternativo aqui, o location. Ele está criando aqui o location também dentro do parágrafo, a data. Tudo isso está sendo feito aqui. Ele tem que fazer isso primeiro porque é diferente do HTML, como a gente explicou na aula passada. Adiciona a data logo após a quebra de linha. Adiciona o parágrafo completo dentro da div. Finalmente, adiciona toda a estrutura criada dentro do elemento ID Content, que ele vai pegar lá no HTML. Função auxiliar que busca o conteúdo de uma tag dentro de um nó XML e prepara e envia a requisição AJAX. Então, o método GET, arquivo XML e requisição, e envia a requisição. Nós vamos fazer esse exercício, pode ficar um pouco complexo, principalmente se você está um pouco enferrujado, mas eu vou explicar mais detalhadamente no nosso Desenvolvendo a Prática. Abra seu Visual Studio Code, aí na sua biblioteca, no capítulo 08. Dentro da biblioteca você vai ter a pasta JS, abra o Data.xml, que é o que nós vamos trabalhar aqui na aula, e abra também o seu HTML Data.xml, que é esse arquivo aqui, posso minimizar, que é esse arquivo aqui que está aberto aqui no navegador. Abre ele no navegador, se eu der um Ctrl S aqui, não vai acontecer nada. Então, nós vamos inserir o XML aqui dentro, através do JavaScript. Um detalhe importante, ele vai pegar na sua biblioteca, dentro da pasta Data, já está certinho para você aí, e aqui tem o Data HTML. Aqui nós temos uma imagem, o Alt, nós temos um texto aqui, o nome da cidade, e nós temos uma data. Está tudo em inglês, que eu estou seguindo certinho o livro, mas aqui é para você entender que cada um desse aqui, esse class event, nós vamos jogar cada um desse aqui através do XML. Bom, dentro da pastinha aqui IMG, nós temos as imagens que vão aparecer ali. Então já está tudo pronto para você não precisar ter trabalho com isso. E focar somente no que interessa para a gente, que é aqui o Data.xml.js. Então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, então deixa eu comentar aqui, Ctrl ponto e vírgula. Primeiro, nós vamos fazer o seguinte, criar um objeto XML HTTP request. Primeira coisa que nós vamos criar. Então vamos lá, var, vou dar o nome da variável de XHR, igual new XML HTTP request. É esse aqui, ó. Abro, fecho parênteses, não vou colocar nenhum parâmetro, ponto e vírgula. Ctrl S para salvar, não vai acontecer nada. Você pode estar notando um pouco de diferença no meu Visual Studio Code, que eu implementei aqui os ícones. Eu instalei uma extensão que pega os ícones. Se eu não me engano, é essa aqui, ó. Material Icon Theme. Ele muda os ícones. E tem essa aqui também, VS Code Icons. Ele vai mudar aqui os ícones para você de cada linguagem. Bom, criei a minha variável. Vamos debugar passo a passo para você entender isso aqui. Como que vai funcionar a requisição. Console log. Eu vou dar um console log. Aqui eu vou colocar o seguinte. Etapa 1. Objeto criado. Vírgula.
vírgula lá de fora para concatenar, e vou colocar a variável aqui, XHR. Ponto e vírgula, Ctrl S para salvar, não vai acontecer nada, mas eu vou vir aqui no navegador e clicar na tecla F12. Então nós temos aqui, ó, etapa 1, objeto criado, e o objeto está aqui, que é o XML HTTP Request. Prontinho. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é eu colocar aqui um elemento ouvinte, um método que vai disparar para mim, que quando acontecer o carregamento independente aqui no meu navegador, ele vai fazer a leitura, né, e vai carregar para mim o XML. Então eu vou vir aqui, vou pegar minha variável, xhr.onload, vai ser igual a function. Essa function, vou abrir e fechar parênteses, vou abrir e fechar chaves. Ok? Essa function aí, tudo que tem dentro dela vai ser executado independente do carregamento do meu servidor aqui. Bom, então para isso, eu já vou vir aqui embaixo e vou colocar aqui um XHR. Deixa eu colocar aqui, esse aqui vai ser o último passo. Então eu vou colocar aquele aqui, ó, último passo, para a gente poder debugando. Último passo. Prepara e envia a requisição. Prepara e envia a requisição. Então qual que é esse passo? XHR.open. Eu vou abrir através do get, eu vou abrir aquele arquivo lá que eu mostrei para você aqui, que é o data, dentro da pasta data HTML. Então eu vou vir aqui, método get, eu vou abrir aqui o data barra data, na verdade XML, né? Não é o HTML, é aqui, ó, XML, data, esse aqui, ó, XML, eu quero esse cara aqui. Eu vou percorrer isso aqui para poder jogar na tela. Porque o data HTML nós já fizemos na aula anterior, nós queremos o data XML. Então, vou percorrer isso aqui, data, vai pegar no arquivo data XML, obviamente que eu já deixei pronto. Quando você for trabalhar, você vai ter que criar o seu arquivo XML. Mas aqui é para você aprender a como que você vai fazer a requisição e trazer ele para a tela. Ctrl S para salvar. Bom, não aconteceu nada ainda. XHR.send, que é para enviar. Null. Ctrl S para salvar. E aqui eu vou colocar o seguinte, para provar para você que independente do carregamento, independente das coisas que vão acontecer no meu servidor, o meu Ajax ele já executa. Então, console log, eu vou colocar aqui etapa, essa é a etapa 3, que é a requisição. Nós já vamos para a etapa 2. Requisição é enviada ao servidor. Ctrl S para salvar. Então a etapa 1, o objeto foi criado, e a etapa 3, lá no final, já foi enviada. A requisição já foi enviada, né? O get, data. Então eu estou aqui embaixo, quer dizer que o código já leu de cima para baixo, já está aqui embaixo. Agora nós vamos começar a fazer a etapa 2. Então a etapa 2, aqui dentro da function, nós vamos ter o seguinte. Console log. Nós vamos colocar aqui a etapa 2. Requisição. Concluída. Resposta recebida do servidor. Ponto e vírgula. Ctrl S para salvar. Então, a requisição concluída, resposta recebida do servidor. Ok, está funcionando. Meu Ajax está funcionando aqui dentro do meu sistema, dentro do meu servidor e aqui no meu browser. Então, eu posso continuar. Deixa eu até comentar aqui.
2. Define o que fazer quando a resposta for carregada. Então, quando a resposta do meu servidor, quando for carregado, né, ele vai definir o que vai fazer. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos, terceiro passo, nós vamos verificar o status da resposta. Nós temos que saber se vai ter conexão ou não. Então, a resposta, eu vou colocar aqui console.log, abro e fecho parênteses para botar uma mensagem aqui dentro, status da resposta, vírgula, para concatenar, xhr.método status, que é um método nativo. Ctrl S para salvar. Então, resposta 200. Resposta 200 quer dizer que está ok. Então, eu vou colocar aqui embaixo. If xhr.status igual, ou seja, idêntico a 200, quer dizer que console.log, deixa eu debugar, servidor respondeu com sucesso. Status 200. Ctrl S para salvar. E eu estou debugando aqui. Ainda não aconteceu nada no nosso browser. Mas eu estou conseguindo, com o Ajax assíncrono, colocar certinho dentro aqui do nosso código, sem nenhum erro. Então, Shift Alt F, só para identar o nosso código. Bom, aqui ainda dentro do if, eu tenho dentro do if uma variável chamada response. Eu dei o nome para ela de response. Essa variável ela vai ser responsável por capturar o XML retornado. Então, igual xhr response XML. É esse método aqui que eu quero. Ponto e vírgula. Deixa eu comentar aqui para ficar bem documentado. Aqui, ó. 4. Nós vamos capturar o XML retornado. Apenas isso. Então, aqui embaixo da minha variável, eu vou dar mais um console log para ficar bem debugado. E você, se você tiver alguma dúvida, você pode consultar novamente ou comentar aí abaixo. XML recebido, vírgula, response. Ctrl S para salvar. Então, nós recebemos lá do nosso XML a tag events e cada tag de evento. Isso aqui é como se fosse um node, tá? É um nó. Isso aqui é um nó que ele recebeu. Não é um array, tá? É um nó. Bom, tá funcionando. Recebemos, armazenamos aqui dentro dessa variável. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos buscar todos os elementos event dentro do XML. Como que nós vamos fazer isso? Vou criar aqui uma variável events que vai receber a resposta, né, o response, ponto, pegando no get element by tag name, get element by tag name. Esse aqui que eu vou usar, esse método. Qual tag que eu quero? Eu quero a event. Eu quero essa tag que aparece aqui. Event. Eu quero que ele percorra e pegue todos esses elementos. Vamos debugar?
console.log event, aqui na events, né, que eu coloquei, events, na posição 0. Aqui ele vai mostrar o primeiro evento. Ctrl S para salvar. Então, ó, ele mostrou aqui o primeiro evento, que é o Location São Francisco, 1º de maio, e essa imagem. Vamos dar uma olhada aqui. Ó, São Francisco, 1º de maio, e a imagem. Ok. Então, eu peguei aqui o primeiro evento. Debuguei, está funcionando. Eu posso colocar aqui também um outro console log, para ficar bacana. Isso aqui que eu estou fazendo não está no livro. Eu estou demonstrando aqui para você, para ficar mais entendível o que esse código está fazendo. Porque pode parecer um pouco confuso só da forma como eu coloquei no slide anterior. Mas explicando passo a passo, o conhecimento vai ficar mais fácil. Então, nessa parte aqui eu vou colocar eventos encontrados. 2 pontos, vou dar um espacinho aqui, vírgula, events, e aqui o tamanho, length, quantos eventos, ele tem que encontrar 3, né? Então, Ctrl S para salvar, aqui ó, eventos encontrados, 3, são 3, ó, 1, 2, 3, tá, a tag abre e fecha, então são 3 eventos. Esse aqui é o número 5, passo 5, vamos dizer assim. Próximo, nós vamos agora percorrer, da mesma forma como explicamos no slide anterior. Nós vamos percorrer cada evento encontrado. Para isso, nós vamos utilizar o loop for, a variável i vai ser igual a 0. Se você tiver dúvida, volte nas aulas anteriores para você aprender os loops. Enquanto i for menor que events.length, i mais. Abro, fecho chaves. E aqui dentro do for nós vamos ter o seguinte. Primeiro eu vou debugar. Console log. Processando evento, vírgula, eu vou colocar aqui i mais 1. Ctrl S para salvar. Então ele processou o evento 1, 2 e 3. São 3 eventos que nós temos. O for, ele vai fazer um loop enquanto o evento for menor que o length a gente viu aqui em cima, que é 3, a gente colocou aqui, ó. Então ele vai pegar aqui e na posição 0, um evento na posição 1, segundo evento na posição 2, terceiro evento. Na posição 3 ele já não entra, porque 3 não é menor do que o length, é igual. Então ele não vai passar. Bom, a gente criou o for, agora a gente vai criar uma variável chamada container. Essa variável, container, ela vai fazer o seguinte. Ela vai armazenar o document.create, nós vamos criar, create element, que vai ser div, ele vai criar um elemento div, deixa eu comentar aqui, criar o container principal do evento. Então ele vai criar aqui uma div. O container vai ter uma class name igual a event, ponto e vírgula. Nós vamos debugar. Console log criando container, 2 pontos,
vírgula, container. Vamos debugar. Ctrl S para salvar. Então ele criou aqui os containers no evento 1. Ó, já criou o container no evento 2, no evento 3. Vamos continuar aqui a nossa criação dentro ainda do for. Eu ainda estou dentro do for, tá? Aqui dentro. Bom, criei. Eu vou criar agora a imagem. Então, adicionar, na verdade. Então, cria e adiciona a imagem do mapa, que é uma imagenzinha que a gente já tem pronto lá na pastinha. Então, variável image, está em inglês, né? Não é imagem igual a gente escreve. Documents.create element, esse cara aqui, img. E imagem.set attribute, nós vamos setar um atributo aqui na imagem, que vai ser o src, que é o atributo de caminho. E aí nós vamos pegar esse caminho no get node value. Aqui é ponto, né? Aqui, na verdade, deixa eu ver se eu escrevi certo. Set attribute get node value. Aí aqui eu vou colocar um events na posição I. Tá gerando um erro para mim aqui porque eu não coloquei aqui uma vírgula. Então get node value, events na posição I. Aqui, antes de fechar, vírgula, map. E vamos debugar. Antes de eu debugar, container, que a gente já criou, appchild, nós já vimos isso aqui, né, de acrescentar um filho, image, que a gente acabou de criar, ponto e vírgula, console.log, imagem adicionada, dois pontos aqui, image.src, ponto e vírgula, Ctrl S para salvar. Bom, aqui não vai aparecer ainda, porque a gente não pegou, nós vamos pegar ainda uma função, vou até criá-la aqui embaixo, para poder, deixa eu criar essa função aqui, vamos colocar aqui como penúltimo passo. Penúltimo passo. Ela vai ser o seguinte, uma function get node value, e ela vai ser o seguinte, objeto tag return objeto ponto get element by tag name na tag. Aí aqui eu vou colocar no índice 0 ponto first. O Visual Studio Code fica intuitivamente tentando te mostrar o que você tem que escrever, mas nem sempre ele acerta. Node value. Aqui está faltando o parêntese aqui e aqui ponto e vírgula. Ctrl S para salvar. Agora ele pegou aqui para mim as imagens. Se eu clicar, ele vai mostrar a imagem. Volta aqui para o console. Então ele pegou cada imagem que a gente colocou aqui agora uma função para o get node value, para ele pegar, que é essa função aqui, que eu coloquei esse método aqui, criei ele aqui embaixo e falei o que ele tem que fazer. Bom, então nós já pegamos aí, criamos a imagem, adicionamos ela, falta agora local e data. Então eu vou criar o parágrafo com local e data, que vai ser o seguinte, variável location,
Documents, create, né? Nós vamos criar, create, element, parágrafo, ponto e vírgula, var city, document, create, element, e aqui nós vamos criar um B, negrito, var, new line, vai se chamar new line, document, ponto, create, element, vai ser um quebra de linha, BR, ponto e vírgula. Bom, a city, nós vamos app child no document, ponto, create, text node, get node value, aí aqui no events, e aqui dentro i, vírgula, location, ponto e vírgula. Aqui nós vamos colocar o location, ponto, app child, city, location, ponto, app child, new line, ponto e vírgula, location, aqui nós vamos fazer um pouquinho diferente, app child, document, ponto, create, text node, get node value, events, na variável i do nosso for, vírgula, date. Só que eu coloquei date sem aspas simples, é dentro do aspas simples. É lá no date, dentro, aqui ó, dentro da tag date. Ponto e vírgula aqui para fechar. E por fim aqui, container, ponto, app child, location. Ctrl S para salvar, não mudou ainda, mas agora eu vou debugar e a gente vai ver. Console.log, conteúdo do parágrafo. Vírgula, location inner HTML. Ctrl S para salvar. Então aqui é o conteúdo do parágrafo de cada evento. Bom, aqui abaixo nós vamos documentar aqui escrevendo o seguinte: adicionar tudo dentro da página na div content. Aonde que é isso? Ctrl S para salvar. Dentro do meu data XML .html, aqui dentro dessa div ID, dessa section ID content, nós vamos adicionar e ele vai aparecer aqui esse imagem, esse parágrafo, tudo aqui dentro. Então vamos finalizar aqui. Document, ponto, get element by ID. Qual o ID? Content. Nós vamos fazer o que? Nós vamos app child container. Variável container que a gente criou ali em cima. Ctrl S para salvar. Ó, ele já apareceu aqui para mim. As imagens, o texto, a data, tudo bonitinho, com quebra de linha. Bom, para a gente finalizar aqui ainda, nós podemos vir aqui, depois do for, para você
verificar que mostra o exemplo de leitura direto de um valor XML, eu posso dar aqui um console log. Exemplo de getNode value. O que é esse getNode value? Do primeiro evento. 2 pontos, vírgula aqui, getNode value no events, na posição 0. Location. Ponto e vírgula aqui, Ctrl S para salvar. Ó, lá embaixo, ele pegou para mim aqui, ó, getNode value do primeiro evento location. Vamos ver se ele pega aqui o map. Ó, ele pegou lá o map. Eu tenho location, eu tenho map, eu tenho mais o que? Vamos lembrar. Location, data, date. O date. Ó, ele pegou o date. Então, isso aqui é um nó, né? Ele cria um nó, como eu disse aqui em cima. Isso aqui são nós. E eu consigo pegar esses nó pelo getNode value. Então, aqui só mais um exemplo para a gente poder debugar todo o nosso código. Bom, pode acontecer alguns erros comuns aqui, né? Chamada fora do loop, se a gente errar a chamada fora do loop. Pode também as mensagens do servidor, né? Responder antes, pode acontecer. Execução sem servidor, você não estiver utilizando aí se você não estiver utilizando o Live Server, que é essa extensão do Visual Studio Code, claro que você está usando desde o início do curso aqui, eu recomendei fazer a instalação e utilizar, mas se você porventura em algum momento utilizar sem colocar essa extensão para ele simular um servidor, vai acontecer um erro também. Bom, finalizamos aqui então essa videoaula. Fica tranquilo, vão ter mais exemplos de Ajax. É um conteúdo um pouco mais denso, requer que você faça exercício, requer que você preste atenção em todas as aulas. E aqui vai uma recomendação que eu sempre passo para você no curso. Veja a primeira execução do exercício e o conteúdo, depois você tenta replicar. É assim que você vai aprender programação, até você entender o paradigma, abstrair, porque a abstração, quando a gente vai chegando nesse nível aqui, a abstração ela começa a ficar alta. Então você precisa ver 1, 2, 3 vezes o exercício para você entender e aprender a fazer essa requisição aqui do XML com Ajax e as outras que a gente vai aprender no decorrer do curso. Um forte abraço, vejo você na próxima videoaula.